Pessoal, muito boa noite. Hoje é o dia 29 de setembro de 2022 e o ano está indo embora rápido, né, gente? Tem aí Rafa Otaku entrou. Valeu, Rafa. Tudo bem? Rosângela Esbano, tudo bem, Rosângela? Tranquilo? Ricardo Gomes, valeu, Ricardo, tudo bem? Tosi Luiz Augusto entrou, tudo bem? Ricardo Gomes, boa noite. Boa noite, Ricardo. Tudo tranquilo aí? Ricardo Gomes, vejo sua live no YouTube na quarta e quinta, estou por aqui. Valeu, Ricardo. Obrigado aí pela presença, né? Ontem a live foi bastante interessante, né? A gente foi com bastante conteúdo, né? Isso é legal a gente ter live com conteúdo, né, gente? Tá, BRL 456 entrou, valeu, querido. Live com conteúdo é que é importante, né? Que é realmente tá bom. João Misantrope entrou. E aí, João, tudo bem? Tranquilo? Ricardo Gomes de 2946, quero ir para a Irlanda, terra do YouTube. Pois é, né? Mas a Irlanda, a Europa estão passando uma situação complicada, viu, gente? Eles estão lá bastante complicados. A gente está numa situação melhor do que eles, por enquanto o outro não entrar, né? A gente está não estamos com uma inflação tão grande igual eles estão, né? A gente não está com falta nenhuma, nada está faltando para a gente, entendeu? A parte de emprego, as empresas investindo, eu acho que a economia nossa hoje está melhor que a Europa, né? Tá? Mas, se alguma coisa acontecer da esquerda ganhar, por exemplo, na próxima eleição agora, o dólar vai lá em cima, dólar e euro, porque vai todo mundo arrancar dinheiro da conta e começar a comprar dólar. Porque quando não se confia no Estado, né? Quando a gente não tem confiança no Estado, isso ocorre muito, tá? Ocorre bastante. Então, você quer comprar dólar, compra agora, tá? Que está num período bem interessante aí de baixa, tá, gente? Porque se o outro vencer lá, vai disparar o dólar, porque a gente vai voltar ao que era antes, tá bom? Mas aí, deixando de falar sobre isso, né? Tem umas coisas interessantes. Esses dias alguém falou comigo, tentou provar que a Dilma estava certa quando falou em armazenar vento. Então você vê, pessoas que têm o intelecto, que têm uma capacidade de. Que são pessoas inteligentes, que têm assim, uma grande inteligência, dizer que pode armazenar vento. Ou seja, é uma ideologia que está levando as pessoas para um emburrecimento total, né? As pessoas vivendo numa bolha e começando a ficar com os neurônios um pouco empedernidos, né? Querendo provar que a Dilma estava correta quando falou em armazenar vento, né? São pessoas que eu achava tinha como uma pessoa inteligente e falou isso para mim. Quer dizer, eles acabam com os neurônios das pessoas. Eles transformam as pessoas em robôs. Tá? É um negócio, é muito triste, gente. É muito, muito triste isso. Tá? Ricardo Gomes 2946. A falta de gás que vem da Rússia irá desencadear sérias complicações na Europa em geral. Vai sim. Né? A Rússia fechou a torneira do gás e a Alemanha está tentando comprar gás de outros lugares, está tentando, mas o gás vai sair, claro, né? Entendeu? As pessoas vão vender gás caro para a Alemanha, porque sabe que a Alemanha está precisando. E lá, gente, precisa de aquecimento. O inverno lá não é brincadeira. A gente está acostumado com esse nosso inverninho aqui de 11, de 12 graus. Lá faz menos não sei quanto, entendeu? Então você viver em casa, dentro de casa, se você não tiver um aquecimento, é um negócio, olha, é impossível quase que de se viver. Tá? Então é muito importante essa história de aquecimento, né? Porque aqui no Brasil as pessoas falam, tudo bem, vive sem gás, passa um pouquinho de frio. Só que o frio lá, gente, não é um pouquinho de frio, muito frio, tá? É muito frio. Você disse na pele. Entendeu? Então é bem complicado. Então a importância que o gás tem lá, que o aquecimento tem lá, é de uma coisa, é muito grande. É uma importância muito grande. Estou muito preocupado com os meus netos, principalmente, entendeu? Vivendo nessa situação.
de frio extremo, com o preço do gás lá em cima. Talvez eu tenha até que mandar ajuda daqui para minha filha, porque para poder bancar essa energia caríssima que vai ter lá, entendeu? Mas a situação está muito complicada, tá? Por quê? Por uma decisão errada da Europa de tentar se meter num assunto que não é chamada, não é assunto dela, entendeu? Então acontece isso, né? A Rússia também entrou em desespero, porque a Rússia não está conseguindo tomar a Ucrânia, eles estão tomando medidas desesperadas. A pior coisa que tem, gente, é você acuar um animal. Você acua o animal, imprensa o animal num canto, ele é capaz de fazer tudo, ele mergulha com você, ele toma medidas desesperadas. É o que está acontecendo com a Rússia e é o que está acontecendo com a esquerda no Brasil. São dois animais acuados que são capazes de fazer qualquer coisa para sair dessa situação. Tá? Até coisas kamikazes, até atitudes kamikazes. Tá? É um animal ali que está acuado no canto ali, entendeu? E a Rússia está assim. Não deveria estar? Não deveria. Tá? Mas por que está assim? Porque o que acontece? Embora o Putin seja um ditador que tenha uma certa hegemonia na Rússia, se ele provocar insatisfações em determinados postos chaves, que são os postos que o mantêm no governo, ele também vai perder o lugar. Por exemplo, se a Rússia sair da Ucrânia com o rabo entre as pernas, o Putin cai. Ele cai. Porque qual é a mentalidade russa? A mentalidade russa é o seguinte: o ditador tem que ser um cara forte, ele tem que ser um cara perfeito, ele não pode perder. A partir do momento que ele perde, ele não é mais o nosso líder, ele não é mais o nosso ditador. Então, eles têm essa coisa do homem forte mesmo. Tá? Então, se a Rússia sai, você olha o Afeganistão, a Rússia saiu do Afeganistão com o rabo entre as pernas, o que aconteceu? Foi uma das grandes razões de ter acabado o regime comunista, ter acabado a União Soviética, entendeu? Então, se acontece um negócio desse, da Rússia sair com o rabo entre as pernas, é uma confusão, é um negócio complicado. Tá? A Rússia pode vencer a Ucrânia? Pode, mas infelizmente ele não tem como, por exemplo, tirar um pessoal que está lá na fronteira com a China para botar na Ucrânia. A Rússia é um país muito grande, é um continente inteiro. Ele não pode tirar recursos de outros lugares para colocar na Ucrânia, porque aí o cobertor curto. Né? Você vai tirar recursos de um lugar, vai jogar na outra. A Segunda Guerra Mundial foi um grande exemplo disso aí, né? Que quando Hitler estava tomando a União Soviética, o Stalin ficou meio preocupado. Ele tinha um monte de soldado lá na fronteira com o Japão. O Japão era amigo da Alemanha. O Japão, ele estava com medo do Japão tomar a Rússia. Quando ele teve certeza que o Japão não queria entrar em guerra com a Rússia, o que ele fez? Trouxe aquela tropa toda de lá e foi o início da derrota alemã. Entendeu? Então é um país muito grande, um país muito difícil de administrar, é extremamente complicado isso aí, tá bom? Maísa, oi Maisinha, tudo bom? A Maísa é minha sobrinha, gente. Ricardo Gomes, 2946, professor, em questão de situação econômica, hoje eu vi uma reportagem que em agosto foram 295 mil empregos de carteira assinada. Com todo esse recesso, o Brasil está em crescimento econômico. O Brasil não está em recesso, viu? O recesso ele é mundial, mas o Brasil não está no recesso. É uma coisa interessante. Muita gente não gosta de ouvir isso, a mídia não gosta de ouvir isso, né? Que o Brasil está, mas tá. Isso 295 mil empregos de carteira assinada, fora os empregos de carteira não assinada, que as pessoas não conseguem medir, né, o número de pessoas que trabalham, que são PJs. Né? Eu, por exemplo, sou PJ, entendeu? Eu não estou nessa medida, né? Nessa estatística. Tem muita gente que também deixou os seus empregos
para abrir empresas próprias, para ser empreendedores. Isso é muito bacana, gente. Isso é melhor do que ter emprego de carteira assinada, porque a gente sabe que a CLT é um desastre, né? A gente sabe que a CLT é a pior coisa que existe no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem justiça do trabalho. Isso é um absurdo. É dinheiro gasto por uma coisa que a justiça comum poderia resolver, a justiça civil poderia resolver. Por que tem que ter uma justiça do trabalho? Entendeu? Então, essa CLT, ela é o motivo pelo qual muitos empresários não contratam. Eu, por exemplo, com a minha empresa, eu não contrato. Por quê? Porque se eu pago 1.000 para o meu funcionário, esse meu funcionário com os descontos vai receber 750. E eu vou pagar 2.000, porque tem imposto embutido nisso aí que não acaba mais. Entendeu? Então, isso, já o cara que é PJ, em vez de eu pedir 1.000, eu posso pedir 2, né? Porque a empresa iria pagar 2 para o cara que era CLT, mas eu posso receber os 2 da empresa. Entendeu? Então, para quem trabalha sem carteira assinada, esse PJ, é muito mais vantajoso. Ah, mas tem 13º, tem férias. As empresas que pagam PJ dão 13º e dão férias, dependendo da empresa. Se não, você embute o 13º no teu valor que você recebe por mês. Entendeu? Você pode administrar o seu dinheiro, né? Mas sim, Ricardo, eu concordo com você plenamente, tá? O Brasil está em crescimento econômico, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, tá bom? E eu gostaria que a gente continuasse assim, mas infelizmente não sou eu que decido, é o povo que decide, tá bom? Júnior Domés entrou, vai, Júnior, tudo bem? Júnior Ferreira RJ entrou, Ricardo Gomes. Professor, conversei com você sobre fazer faculdade de banco de dados. Eu vejo bastante vaga PJ. A área de TI é PJ, tá bom? Por quê? Porque a gente, Ricardo, a gente trabalha por projeto, tá? Nós não somos empregados de chegar às 8, sair às 6, não. Porque a nossa função é por demanda. À medida que a empresa vai precisando, você vai trabalhando. Tá? E não tem aquela palhaçada de banco de horas, né? Ah, não, banco de horas. Não tem banco de horas. Tá? Quando você é PJ, você recebe por hora. Então não tem banco de horas, não tem palhaçada. Entendeu? Você trabalha 10 horas, você recebe 10 horas. Se trabalha 4, você recebe 4. Então você é que tem que administrar a si próprio. Você que tem que ter a disciplina para pegar o teu dinheiro e saber usar ele, em vez do governo fazer isso para você. Ah, FGTS, essa palhaçada de FGTS. O governo retém o teu dinheiro e é um dinheiro que você ganhou com o teu suor e é um baita de um sacrifício para arrancar esse dinheiro do governo. Entendeu? PJ não tem essa palhaçada. O FGTS é pago na tua folha de pagamento. Não tem esse negócio. Entendeu? Então, a medida carteira assinada, eu fico meio com medo disso, sabe, gente? Sabe, o Ricardo? E a gente de TI, né, a maioria trabalha por PJ mesmo. E outra coisa, cara, não falta. E outra coisa, qual é a vantagem do PJ? Você pode ter 2, 3 clientes ao mesmo tempo. E acontece muito comigo. Né? Eu tenho 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Entendeu? E trabalho em casa com 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Trabalha feito um louco, sem dúvida nenhuma. Tá? A área de TI trabalha muito, mas muito. Principalmente banco de dados, tá bom? Porque banco de dados, você tem que estar funcionando redondinho. Se der alguma titiquinha no banco de dados, a empresa inteira para. Então você está sempre ali embaixo do holofote. Entendeu? Enquanto tá tudo funcionando, ninguém lembra do Ricardo. Quando começa a dar merda, cara, cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? É assim que funciona a área de TI, tá, gente? É mais ou menos desse jeito, tá? Livre CN entrou, Adriano Augusto 15 entrou, valeu. Killer Break, professor, lembro do seu trabalho de conclusão de curso. Era sobre a guerra entre Israel e Palestina. Depois disso, o senhor descobriu coisas novas sobre o poderio poderia dar suas contas. Sim, claro, as coisas não são estáticas, né, Killer Break?
As coisas elas evoluem, né? Essa minha dissertação de mestrado foi feita aqui, há 10 anos atrás, eu acho, nem me lembro mais, entendeu? Era a situação naquela época. Não mudou muito em termos da guerra em tudo, né, de Israel. Não mudou muita coisa, não, tá? Mas sim, houve uma série de coisas que surgiram disso aí, né? Principalmente o avanço tecnológico, né? Os israelenses criando defesas aí sensacionais, né? O Iron Dome, por exemplo, essa defesa israelense é um negócio espetacular, mas é uma defesa criada para aquela situação ali, né? Ou seja, você tem ali os palestinos. Eu assisti uma palestra de uma senhora, de uma israelense, que foi embaixadora do Brasil durante muitos anos, falando assim: entenda o palestino como o traficante na favela. É a mesma coisa, é a mesma situação. Então o palestino ele fica soltando mísseis para Israel. Esses mísseis eles soltam dentro de hospitais, dentro de escolas, que é para Israel não ir lá bombardear. Ou seja, usam o civil como escudo. Isso ocorre também na favela do Rio de Janeiro, que a polícia não pode chegar lá e derrubar tudo, porque o civil está lá sempre ido como escudo. Então, se você chegar na mão grande e querer tomar e também morrer civis, vai ser um negócio, uma grita geral. Então, a mesma situação que Israel está com os palestinos é a mesma situação no Rio de Janeiro com os traficantes. É exatamente igual. Ambos são bandidos, ambos usam os civis como escudo e ambos abusam desses civis, mandam nos locais, eles são ditadores nos locais, né? Eles têm ali ordens de toque de recolher, eles têm uma série, eles dominam aquela região. Então, é a mesma coisa o traficante com o palestino. Eu hoje, se eu fosse fazer uma outra tese, eu faria sobre isso. Eu faria essa comparação. Eu pegaria todas as características dos palestinos, pegaria as características dos traficantes e tentaria fazer um paralelo. Entendeu? Seria um trabalho bem interessante para a gente ver que determinadas coisas, né, se você não usar a mão grande, você não resolve. E para você usar a mão grande, muita coisa tem que acontecer. Tá? Então, hoje, o que eu mudaria? Eu faria esse paralelo, tá? Esse paralelo, tá? Dos palestinos que soltam mísseis de dentro de hospitais, de dentro de escolas, né, porque para não poder Israel chegar lá e destruir. E a mesma coisa os traficantes das favelas que se utilizam do povo que está morando lá como escudo. Tá? E são, digamos assim, financiados por um esquema muito, muito organizado, tanto os palestinos quanto os traficantes. Tá? Essas seriam as minhas considerações. Tá? Eliane Libijô entrou. Tudo bem, Eliane? Livre professor, boa noite. Quem quer iniciar na área de TI, qual curso o senhor recomenda? Livre, hoje a área de TI ela está muito compartimentada, ela está muito dividida, né? Então você tem, antigamente você fazia um curso de informática, você fazia tudo. Você fazia banco de dados, você programava, então tem que ver qual é a área que você quer se especializar. Você quer ser programador? Você quer trabalhar com banco de dados? Você quer trabalhar com. E banco de dados tem um monte de especialização. Tem um cientista de dados, tem um monte de especialização. Você quer entrar numa área mais gerencial, você quer ser um gerente de projetos, tá? Eu hoje, se eu fosse voltar para a área de informática, eu me especializaria em programação. Porque informática sem programação não funciona. Sem o desenvolvedor não existe informática. Tem a área de suporte também, mas a área de suporte eu acho uma área muito sacrificada, né? Porque o suporte é aquele que vai resolver o problema, vai apagar o incêndio. Né? Então, eu acho que programação, eu te recomendaria fazer um curso de Java. Tem um monte de curso de Java aí na internet, livre, tá? Um monte. Não custa caro, entendeu? Porque você vai pegar os fundamentos e o resto é com você. Né? O resto é você construir tudo aquilo, pegar tudo aquilo e mastigar. Tá?
Então faz um curso de Java, que é a linguagem que ainda está em uso muito, né? Aí, tá aí outra coisa, a linguagem muda, hein? De tempos em tempos, a linguagem muda, né? Na minha época, eu comecei trabalhando com COBOL, depois foi RPG2, depois foi PL1, depois foi Basic, depois foi DBase, depois foi Clipper, depois foi C, depois foi C++, as linguagens vão mudando. Então, uma coisa muito importante dentro da área de informática é ficar sempre de olho nas coisas novas do mercado. Tá? Essa é o grande segredo da área de TI. Tá bom, Lívia? Mas programação, eu acho que hoje eu voltaria com programação. Ricardo Gomes, professor, você é fluente em inglês? Esse é meu iniciar curso. Olha, cara, o inglês hoje não é um plus. Tá? Cara, o inglês é necessário. Se você não fala inglês, esquece. E não é só na área de TI, não. Em qualquer área. Porque a maioria dos manuais é tudo em inglês. As próprias linguagens de programação são em inglês. Né? Você vai conversar muito com o indiano, que tem um inglês terrível de entender. Então, o importante, gente, é o inglês, mas não só para a área de TI, viu, Ricardo? Para qualquer área, tá bom? Qualquer área. Qual é o macete que você tem que ter para o inglês? Não ter vergonha de falar inglês. Você começou a aprender alguma coisa, já sai falando, mesmo que fale errado. Porque muita gente não aprende inglês porque tem vergonha de praticar. E linguagem, língua, gente, não é igual andar de bicicleta. Você para, ela enferruja. Eu sei disso porque o meu hebraico está enferrujadíssimo. Eu não tenho praticado. Tá? Mas é importante que você converse em inglês, tá bom? A gente já tem uma base boa de inglês, que é a base da escola. Isso não sei porque. Na minha época era bom. Hoje, como o ensino está muito esculhambado, eu não sei como é que está isso, tá? Mas o inglês, o Ricardo, é importante, não é um plus. Você já tem que saber inglês. Qualquer projeto que você entra no mercado, principalmente de TI, você vai fazer reuniões em inglês, você vai conversar com indiano, você vai conversar com pessoas em inglês. Então, o inglês é extremamente necessário. Então, foi me perguntado pela Liv, né? Tem que fazer um curso, sim, de programação, mas paralelamente em inglês. E outra coisa, por melhor que seja o curso, se você não falar, não resolve. Porque eu vejo gente que se formou em cultura inglesa, vai para os Estados Unidos. Entendeu? Porque quando você vai para um país de língua inglesa, as pessoas não têm paciência para te fazer entender. Quando você vai, por exemplo, para a Alemanha e conversa com um alemão em inglês, o alemão vai tentar se fazer entender, porque ele sabe que o inglês não é a língua mãe dele. Então ele sabe que o inglês também não é a minha língua mãe. Então um que vai querer facilitar o outro. Mas se você vai em países de língua inglesa, como Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, é o inferno, porque eles não têm paciência para falar devagar, para você entender, tá bom? Tá? Então, o inglês é extremamente importante. Fluência. Fluência se ganha com o tempo, se ganha com a prática. É se jogar e tentar falar e tentar entender. Tá? O falar não é tão difícil, tá, gente? Falar e escrever não é tão difícil, mas o entender é complicado. Por exemplo, na Irlanda, no interior da Irlanda, é uma dureza você entender o que os caras falam. Minha filha mora lá há 10 anos e tem hora que ela não entende. Nós fomos para a Irlanda do Norte uma vez, ela começou a ficar, hein, hein, porque é um inferno de sotaque, tá? Então é importante, tá, o inglês, tá? Assim, é fundamental o inglês, tá? Não, eu digo, nem chamo de importante, é fundamental, tá bom? Fred Amaral entrou, e aí, primo, beleza? Ricardo Gomes, 2946. Professor, você é fluente em inglês, dá para cursar banco de dados sem falar inglês? É muito difícil, Ricardo. Você tem que fazer as duas coisas juntos.
Não por causa do banco de dados, mas por causa das pessoas que você vai se relacionar, tá? Você vai se relacionar com indianos, com pessoas que conhecem banco de dados de outros países. Às vezes você vai trabalhar numa multinacional e o banco de dados físico, o servidor, fica lá no raio que o parta. Então você tem que conversar com o cara que cuida do servidor lá no raio que o parta. Você tem que falar inglês, cara. Mesmo que seja uma empresa japonesa, empresa alemã, empresa russa, o diabo, você tem que falar inglês, porque a língua mundial de negócios é o inglês. Eu trabalhei em empresa alemã, trabalhei em empresa israelense, a língua oficial de todas essas empresas era o inglês. Então, o inglês é importante. Não pode ter vergonha de tentar falar inglês, tá bom? Isso é muito importante, tá? Não pode, tá bom? Livsene, boa, professor, muito obrigado pela dica. É isso aí. Inglês, gente, inglês é importante, até na área de ocultismo, na área de magia. Os melhores livros são em inglês. Tá? Tem muito livro brasileiro bom, mas são poucos. Os melhores são em inglês. Tá? O fundamento disso é tudo com livro em inglês. É um negócio complicado, tá? Luiz Seabra S5 entrou, Atlântica FM. E aí, Marcelo, tudo bem? Fred Amaral, boa noite. Tá? Fred Amaral, já fui à Irlanda e me lembro de uma rádio em gaélico. Gaélico também é complicado, né, velho? Nem o irlandês médio ele consegue falar gaélico, né? Meu genro, por exemplo, não manja porcaria nenhuma de gaélico. E o gaélico é ensinado na escola. Mas isso que a Irlanda faz é muito importante. Manter a língua deles viva é muito importante porque as pessoas não ligam muito para isso. Tá? Mas existem rádios em gaélicos, canais em gaélicos, em gaélico. As placas de trânsito, ela tem a mesma coisa em inglês e a mesma coisa em gaélico. Né? Por exemplo, Dublin. Dublin, a capital da Irlanda, né, da República da Irlanda, em gaélico é Atcliat. É duro, é duro aquilo. Tá? Então, é importante, por exemplo, no parlamento irlandês, tá? Só se fala em gaélico. Então, se você quer ser político na Irlanda, você tem que falar gaélico. Entendeu? E mais outras coisas. Tá? Então, o gaélico é muito importante, embora aquele pessoal mais comum, né, que dá de uma camada mais média, eles não falam muito bem gaélico, não gostam de falar gaélico. Entendeu? Marcelo, tudo bem, tudo justo e perfeito. É isso aí. Alexandre Florencio entrou. Valeu, Alexandre, tudo bem? Entendeu? Mas o inglês, gente, é fundamental. Daqui a uns anos, mas daqui a muito tempo, vai ser o mandarim. Mas ainda não tá completo. Tá, Ricardo Gomes. Gaélico é trava-língua mesmo. Gaélico é difícil de pronunciar. Tá? Extremamente. Ele é muito gutural. O gaélico é gutural. Tá? Assim como o hebraico é gutural, né? O alemão é gutural, o árabe é muito gutural também. Tá? E o gaélico ele é gutural. Porque você tem que falar. Tá? Então, é complicado, tá, Ricardo? O gaélico realmente é um baita de um trava-línguas e tem umas regras gramaticais totalmente loucas, mas a República da Irlanda, ela faz tudo para manter o gaélico deles vivo. A Irlanda do Norte não tem esse problema, eles falam inglês e acabou. E dentro da própria UK, né, dentro do próprio UK, você tem também o Gales, né? País de Gales. País de Gales também eles têm um gaélico deles, tá? Tanto é que o príncipe de Gales, que hoje é o rei Charles, né, ele para ser príncipe de Gales, o pessoal do País de Gales exigiu que ele aprendesse o gaélico galês, que é outro gaélico, tá, gente? Tem um gaélico irlandês, gaélico galês, tem um gaélico da Península Ibérica, por exemplo, lá que eles falam que eram das Gálias, né? Tá? Então tem o gaélico da Península Ibérica, principalmente ali do norte ali da Espanha, do norte de Portugal, da Galícia, né? A Galícia também eles falam um gaélico também. Tá? Então, por quê? Porque o gaélico veio dos celtas, mas com o passar do tempo, cada região foi tendo as suas próprias características do gaélico. Então, você tem um gaélico irlandês, gaélico da Escócia também tem gaélico lá,
Você tem o gaélico do País de Gales e o gaélico da Galícia. Tá, gente? Tanto é que o galês, o cara que vive na Galícia, as pessoas tendem a falar que eles são galegos. Isso eles não gostam, eles acham que é uma expressão não é, é uma expressão de desprezo. Eles são galeses e não galegos. Tá? Que aqui no Brasil fala, o galego, não é galego, é galês. Então tem essa coisa, né? Por exemplo, um pedacinho pequenininho ali com tanta complicação, né, gente? O Brasil, que é grande e não é tão complicado assim, não é isso? André Schneider entrou. E aí, André, tudo bem? Tá? O Brasil não é um país tão complicado assim, né? Com negócio de línguas e tudo mais, né? Se bem que teria aí a língua, se a gente fosse colocar igual a Irlanda faz, né? Colocar o Tupi-Guarani como uma língua que a gente tentar sobreviver, mas isso, infelizmente, graças ao trabalho de jesuítas, de muita coisa, muita tentativa de apagar a cultura, né? Tá? Isso realmente não sobreviveu. Embora a gente sabe que na Irlanda houve a tentativa da Igreja Católica de apagar a cultura. Mas eles apagaram a cultura de uma forma que eu chamaria inteligente. Eles pegaram todos os deuses celtas e transformaram em santos. Tá? A deusa Brigid é um exemplo, porque ela virou Santa Brígida. Né? Tá? Então, a deusa Brigid é um exemplo que eu tenho bastante na cabeça, porque eu tenho um vídeo no meu canal, lá no YouTube, que fala desse local que tem na Irlanda lá de, de, de culto à deusa Brigid, mas eles dizem que é Santa Brígida. Mas na entrelinhas, eles vão nesse lugar cultuar a deusa Brigid. É muito engraçado. Tá? Tem um vídeo no meu canal falando isso, tá? Deusa Brigid. Né? Deusa ou santa, que eu até coloquei no título do vídeo, né? Porque ali tem essas coisas, né? Muita gente que exerce muita coisa da religião gaélica, né? Ali dos celtas e tudo mais, mas tem aquele manto católico em cima. A Irlanda é um país muito católico. Já foi mais católico, tá? Ela deixou de ser bastante católico quando houve aquele escândalo, que eu também tenho um vídeo no canal, das lavanderias, né? Das mulheres que eram escravizadas lá dentro da lavanderia. Porque eles faziam o seguinte, isso patrocinado pela igreja. Eles pegavam todas aquelas mulheres que eram revoltadas, filhas que não obedeciam os pais, prostituta, todo mundo pegava aquilo, jogava dentro dessas lavanderias e faziam essas meninas trabalharem como escravas, apanhavam, né, eram maltratadas, um grande escândalo, e tudo isso era patrocinado pela Igreja Católica. Inclusive, na família do meu genro, tem uma história que, quando a tia, a avó do meu genro, ela ficou grávida solteira, eles pegaram essa mulher, levaram para a lavanderia para fazê-la abortar, olha, católico, hein? E matar o feto. Entendeu? Para ela continuar trabalhando. Mas o pai dessa menina foi até lá, essa lavanderia, com um revólver em punho, apontou o revólver na cabeça do padre e falou assim: Eu quero a minha filha. Porque eles tinham uma espécie de uma. No meu vídeo, eu falo realmente o que aconteceu. Tá? Foi um escândalo. Isso foi. Gente, esse sistema de lavanderias foi até a década de 90. Dá para entender isso, século XX? Foi até a década de 90. Depois que houve esse escândalo, e até hoje a Igreja Católica não se pronuncia direito a respeito disso. Então, o que aconteceu com a crença da Igreja Católica da Irlanda? Diminuiu bastante. No dia de Natal, agora, de 2021, eu fui levar a minha sogra em casa e, batendo papo ali no carro, ela falou assim: Pois é, as igrejas, antigamente, ficavam superlotadas no dia de Natal. Hoje vocês vê as igrejas vazias, ou seja, a igreja, com esse escândalo, ela perdeu muito dos adeptos dentro da Irlanda. Ainda existe muito daquele ranço católico ainda. Tem muito nos costumes, né? Primeira comunhão, todo mundo tem que fazer primeira comunhão e tal. Muito poucas escolas são escolas laicas. Minha filha custou achar uma escola laica para colocar
os meus netos, achou, tá? Mas ainda tem uma influência muito grande. Se você anda na Irlanda, é igreja de 10 em 10 metros, assim, é um negócio de doido, tá? É um país muito católico, diferente da Irlanda do Norte, que é um país protestante, né, anglicano. Tá? Inclusive, houve muitas lutas por ali, e uma das razões da separação, né, que eles não se unem, é exatamente o motivo religioso, porque ambos são Irlanda, ambos tiveram os mesmos problemas, e a Irlanda do Norte, ela continua sendo atrelada à Inglaterra, né? Ela tem a rainha, a que corre lá é a Libra, é muito engraçado, porque antes do Brexit, você está dirigindo na estrada, isso tem filme no meu canal, tá, gente? Tem filme lá no meu canal mostrando isso. Tá? Dirigindo na estrada, de repente, o que era metro muda para milha, né? Quilômetro muda para milha. Aí você sabe que está na Irlanda do Norte, mas não tem nenhuma demarcação assim. A partir de agora você está na Irlanda do Norte. Você tem que olhar pela sinalização. Tá? Então, em vez de ter quilometragem, tem milha e as placas param de ser gaélico. Aí você está na Irlanda do Norte. É muito interessante. Né? Belfast, por exemplo. Né? Belfast é uma cidade que faz páreo com Dublin. Belfast é a capital da Irlanda do Norte e Dublin é a capital da República da Irlanda, que não obedece à rainha, que pertence à União Europeia. Né? Não houve a Inglaterra saiu da União Europeia, mas a Irlanda também não. Vamos lá. Brother, meses atrás comentei contigo que minha esposa está passando por um tratamento de câncer de mama e você recomendou levar ela a tomar um passe. Essa semana ela tomou o primeiro passe dela e os efeitos. Deixa eu ver se ele vai digitar mais. É importante, foram extremamente positivos. Valeu pela dica. Obrigado, Marcelo. Tá? Obrigado. Tomara que continue lá, porque toda doença, gente, ela tem um lado material e tem um lado espiritual. Você tem que cuidar dos dois lados, entendeu? Não cuidar de um lado só, cuidar dos dois lados. Tá? Então ajuda muito, gente. Você não tem ideia você olhar uma pessoa que está com uma doença, olhar o lado espiritual dela. Claro, tem sempre que olhar o lado material, o lado médico, fazer o tratamento, né? Fazer todas as quimioterapias, tudo que tem que fazer, né? Mas sempre acompanhando aí o tratamento espiritual. Entendeu? Melhora muito, viu, Marcelo? É um negócio absurdo, tá bom? Ajuda bastante a gente. Porque muita coisa, principalmente doenças como câncer, são doenças que, claro, médico nenhum conhece de câncer, né? Câncer é um negócio que a medicina está completamente por fora, eles ficam completamente loucos. Mas existem muitos autores dizendo que o psicológico ajuda muito na cura do câncer. Tá? E hoje tem muitos cânceres que são curáveis, né? Tá? Então, realmente, tá, foi muito bom saber disso, viu, Marcelo? Muito bom saber, tá? Continua lá, porque faz um bem danado isso, tá? Um bem danado. Isso te falando, um acompanhamento espiritual é importantíssimo, tá? Para qualquer caso que a gente tem. Não só doença não, tá, gente? Às vezes a gente está deprimido, às vezes a gente está com um determinado problema, sempre a magia, sempre o ocultismo, sempre o acompanhamento espiritual, ele ajuda a gente muito, tá? A gente precisa, nós temos dois lados, gente. A gente tem um lado nosso material, que a gente tem que cuidar e cuidar muito bem, e tem um lado espiritual. A gente não pode esquecer. Porque tem gente que são espirituais demais e esquece o lado material. E tem gente que é material demais e esquece o lado espiritual. O lado espiritual não é só você ter religião, não é só você fazer magia. No lado espiritual é você procurar se conhecer a si mesmo, né? Você procurar se entender como você é, né, se utilizar. Aí você pode se utilizar de ferramentas para se conhecer, pode se utilizar do tarô, né, toda ferramenta espiritual ela é válida. Mas sim, gente, nós vivemos no mundo material, mas nós temos uma grande parte, 50% nosso é espiritual e a gente tem que cuidar. Tá? É só achar a forma, porque não existe uma forma para todo mundo. Cada um de nós somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes, temos visões diferentes da vida. Então, a parte espiritual, cada um tem a sua forma de olhar para o universo e entender o universo como funciona. A gente não precisa de padre, a gente não precisa de pastor, não precisa de nada. A gente tem que olhar para o universo
entender como ele funciona e nós mesmos criarmos essa nossa relação com o universo. Pode ser através de meditação. Meditação é muito bom, gente. Meditação é muito importante. Meditação cura doença. Tá? Meditação é um negócio muito bacana, mas é um processo longo também. Você não vai sair, eu quero meditar agora. Pã, não, é um processo longo, né, é preciso de muita especialização, mas cura doença, gente. Outra vez, batendo naquela tecla que eu bato toda a live, né, do mundo mental, né, do hermetismo. Né? Um dos princípios do hermetismo é o princípio do mentalismo. Né? O mental funciona muito. É por isso que eu estudo muito, muito neurociência. Eu leio muito livro de neurociência, gente, porque ali a gente entende esse elo do espiritual com o material, né? Porque é tudo aqui, gente, que funciona. Essa ligação, a neurociência ajuda, né? Você estuda lá o espiritual, estuda o material e vê que se encaixa como engrenagem. São duas coisas que não podem, de forma nenhuma, sair fora do nosso radar. Tá? Sempre material, sempre espiritual. Tá? E o que é espiritual? Você assistir algo que te faça, que é engraçado, que te faça rir, coisas que te alimentam, conversar com pessoas que te proporcionam coisas boas, que te proporcionam conhecimento, que te proporciona, muda a tua vibração positivamente, né? É o tal do que a gente chama de gente nutritiva, né? É aquelas pessoas que você está conversando com as pessoas, você olha, a hora passou e você nem viu. Então é esse tipo de pessoas que a gente tem que chegar perto, é o tipo de gente que a gente tem que estar sempre procurando se aproximar. Tá? Aquela pessoa que te traz problema, aquela pessoa que só traz nervosismo, só te traz. Sai fora daquilo, tá? Sai fora, não, apaga na sua vida, mata mentalmente essa pessoa, entendeu? Porque é perder tempo você estar com essas pessoas que te prejudicam. Tá? É você estar com alguém que te alimente, antes só do que mal acompanhado. O provérbiozinho antigo e chato, mas não tem coisa mais, mais atual do que esse provérbio. Para estar em contato com gente que não é legal, eu prefiro ficar sozinho, que eu comigo mesmo me dou muito bem. Tá bom? Santinho Camarada entrou, Camila Luiz Paulo entrou, valeu, Vanderlei Yongarato entrou, valeu, gente, obrigado aí por entrar. Entendeu? A gente tem que encontrar coisas que nos auxiliem, coisas que nos deem coisas boas. A gente nunca deve correr atrás de problema, porque a gente sabe que a nossa vida, os problemas correm atrás da gente o tempo inteirinho, gente. O tempo inteirinho, entendeu? Então não vamos correr atrás de problema, vamos correr atrás de coisa boa. Entendeu? Porque o correr atrás de coisa boa nos ajuda a separar a resolver o problema. A mágoa também é um negócio que acaba muito com a gente. Mágoa é um negócio terrível. A gente tem que esquecer mágoas. Eu sempre digo o seguinte: perdoar é muito difícil de desculpar. Perdoar não é desculpar. O que é desculpar? É tirar a culpa. Isso é desculpar. Então você não deve desculpar ninguém que te fez mal. Você deve perdoar. O que é o perdoar? Perdoar é você esquecer que essa pessoa existe, não entrar na energia mais, mandar essa pessoa para o limbo do teu psicológico. Isso é o perdoar. Isso é que é o perdão. Tá? É você isolar esse problema para lá e não ficar se magoando aqui com a mágoa ali, ficar, entendeu? Isto é perdoar. Desculpar, não, é você dizer assim, olha, você não é mais culpado pelo que você fez. Isso é desculpar. Desculpar, a gente não deve desculpar ninguém que fez mal a gente. Porque eles têm a parcela de culpa deles e o universo vai cobrar isso deles. A gente tem é que realmente esquecer que isso existe, entender que é uma lição, entender que foi algo que o universo botou na frente da gente para a gente aprender e tocar para frente a vida. Sabe por quê, gente? Porque ela passa rápido que é o inferno.
Entendeu? A vida passa muito rápido. Tá? Eu tô com 66 anos, parece que foi ontem. Entendeu? Passa rápido. Então, para de ficar dedicando suas vidas ao trabalho. Trabalhem para viver, não vivam para trabalhar. Tá? Ganhou um dinheirinho, aproveita ele, vai viajar, vai fazer, vai usa esse dinheiro para te dar aquele valor, aquela coisa gostosa, aquele bem-estar. Tá? Guardar para o futuro é bom quando a gente pode. Quando a gente não pode, vamos procurar e aproveitar o mundo do jeito que ele está aí para a gente, da forma que ele aparece para a gente. Entendeu? Tem vontade de viajar? Não deixa para viajar quando tiver 50 anos. Viaja agora. Tem o dinheiro, tem a oportunidade, viaja agora. Entendeu? É isso que tem que fazer. Tá? Professor, essa blusa é de alguma ordem? Não, gente. Isso aqui é um casaco corta-vento. Não é de ordem, não. É um casaco corta-vento. Aqui está um pouquinho frio aqui, né? Eu estou com um casaco, tá? Mas não é ordem nenhuma, não, tá? É uma blusa, não. Isso aqui é o brasão do exército de Israel, tá? Que eu comprei lá essa blusa, entendeu? É blusinha de frio, tá bom? Camila dos Paulo, concordo sobre as palavras. Marcelo Tarifa, desculpar foi o que o STF fez com o Lula. Sim, exatamente. Ele continua sendo culpado. Né? Então a gente não deve desculpar. Né? Ele é culpado. Ele continua sendo culpado. Tá? Eles tentaram desculpar, mas ele é culpado. Né? Camila Luiz Paula, como diz aquele texto do Deus de Baruch Spinoza? Exatamente. Tá? Spinoza, gente, é um filósofo que eu gosto muito dele. Eu não sei se é porque a minha história é um pouco parecida com a dele, né? Spinoza foi expulso de um monte de religião, não concordava com essas religiões, ele tinha um conceito de Deus muito próprio dele, né? Que é aquele Deus que não é aquele Deus que te dá ordem, aquele Deus que joga raio quando você faz alguma coisa ruim, que te, que te manda para o inferno quando você não o adora, não fica babando o ovo desse Deus. Ah, meu Deus, por favor, glória a Deus. Deus nenhum que se diz Deus não precisa disso. Né? Então, para eu ter alguma coisa, eu vou ter que ficar dando glória para Deus? Que raio de Deus é esse? Então não é Deus, é um ser humano. Entendeu? Então, a ideia do Spinoza de Deus é um negócio muito, muito bacana. Tá? Eu gosto muito de Spinoza, eu sempre gostei de todos os filósofos, mas o Spinoza foi um filósofo que eu realmente nunca liguei para ele. Quando eu entrei para a maçonaria, eu fui apresentado ao Spinoza. Quando eu entrei na maçonaria. E comecei a ler o cara, um negócio de doido, gente. Spinoza é um cara sensacional, um dos melhores filósofos que eu conheci, tá? Baruch Spinoza, tá? Recomendo a leitura dos livros de Spinoza, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: existe um aplicativo igual ao Twitter chamado Gather, G-E-T-T-R, Gather. Eu estou nessa rede social colocando muita coisa lá, mais do que eu coloco em Instagram, mais do que eu coloco em YouTube. Por quê? É uma rede social alternativa. Se por acaso eu for cancelado ou alguém tentar me tirar né, me censurar, essa rede ela é livre. Tá? Então eu vou continuar lá. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Baixe esse aplicativo Gather, assine lá o meu canal, Ailton do Amaral, tá? E deem joinha lá para eu conseguir fazer lives pelo Gather, tá bom? É uma rede muito bacana. Aquele pessoal que foi banido, o Alan dos Santos, o velho da Van, tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Tá? É uma rede social para aquelas pessoas que foram censuradas, né? Para aquelas pessoas que foram canceladas, alijadas da sociedade. Tá todo mundo lá. Tá? Eu estou lá também. E se acontecer comigo, eu tenho onde ficar. Então eu estou avisando vocês. Aí o sumiu de repente, vai no Gueda. Ele está lá. Tá bom? Camila dos Paulo Spinoff dizia que se algum dia nós encontrássemos com Deus, ele não iria perguntar se ficar pedindo perdão, ajoelhando, rezando. Ele perguntaria se nós aproveitamos a dádiva da vida. Exatamente. Esse é o Deus, né? Esse é o Deus, Camila Luiz Paulo. Esse é o Deus, né?
tá? É o Deus de Spinoza, que para mim é o Deus que eu consigo enxergar. É o mesmo Deus, tá bom? Ricardo Gomes, eu baixei na quarta-feira. Valeu, Ricardo. Obrigado. Eu vi lá, tá? Eu vi lá. Então, para conseguir fazer live, e lá tem live boa, tá? Tem live do Alan dos Santos, tem uma live dos Médicos pela Vida, que eles falam realmente o que está acontecendo com esse negócio de vacina. São excelentes médicos, médicos de renome, tá? Então, é muito bom a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo aí, né, nos bastidores, tá? É muito, muito importante isso. Não esqueçam da mídia mainstream, gente. Eles só falam mentira, eles são mentirosos, tá? Qualquer pessoa de um QI um pouquinho maior vê que eles realmente estão trabalhando para um lado, tá? Vê que estão trabalhando para um lado, entendeu? Então vamos procurar essas mídias alternativas para a gente poder. Tem um caso muito bacana que eu acho durante a Alemanha nazista. O Goebbels, que era o ministro da propaganda, ele foi na casa de todos os alemães, tirou todos os rádios e colocou rádios nessa casa de alemães que só sintonizavam as TVs do governo, as TVs que ele queria que o povo ouvisse. Mas o que o povo alemão fez? Comprou outro tipo de rádio e à noite, devagarzinho, ficava ouvindo a BBC. Entendeu? Por quê? Porque não adianta você querer mandar na cabeça das pessoas. Você pode botar lá a sua mídia chapa branca, né? Igual a mídia do Brasil, 90% da mídia do Brasil é chapa branca, né? É uma mídia que só é de um lado, só fala besteira, só fala mentiras, falam cada coisas absurdas, falam coisas falsas. É uma mídia que perdeu a credibilidade por causa da internet, entendeu? Então a gente tem que procurar não mais ouvir essa mídia e começar a ir para esses, tá? Ouvir as BBCs baixinho de noite, conforme o povo da Alemanha fez, tá bom? Ricardo Gomes 2946, eu baixei na quarta, isso aí, Everton dos Santos entrou, valeu Everton. Gente, acho que já está na hora de eu encerrar a live, tá? A live hoje foi de pouca pergunta, tá? Mas mesmo assim deu para a gente levar, tá? Então, pessoal, não se esqueçam do Gather, tá bom? Essa live, ela vai para o YouTube às segundas-feiras. O que eu faço? Eu edito a live, ponho algumas ilustrações para poder ajudar o entendimento do que eu falo, né? Eu tenho feito isso muito, né? Então eu tenho colocado, às vezes eu falo em livros, aí eu mostro lá a capa do livro, tudo como complemento para essa live. Então, segunda-feira vai para o YouTube, quinta-feira a gente tem as lives normais do YouTube e todo dia a gente vai colocar esses vídeos curtos do YouTube, tá? Estou fazendo um esquema assim para colocar vídeo curto todo dia. Vídeo curto é bom que a gente pode dar uma mensagem por aí, tá? O Santinho Camarada está pedindo para eu falar sobre Telemann, mas o tempo acabou. Santinho Camarada, me cobra na próxima live, tá bom? Que eu falo para você. Mas mesmo assim, eu tenho muito vídeo no canal de Telemann, tá, querido? Tenho muito vídeo de Telemann lá, tá bom? A gente está encerrando a live aqui, mas na próxima live, ou você me pergunta, ou você dá uma olhada lá no canal, que eu tenho um bocado de vídeos que falam sobre Telemann, sobre Crowley, tá? E outras pessoas importantes aí. Tá bom, gente? Olha, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui na live, tá? Um grande abraço mesmo. Vida longa e próspera. Ailton sign off. Um abraço. Don't wanna sleep